2 Reis, capítulo 4, que fala, vou ler aqui, sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. O título é: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Graças a Deus, irmãos, eu estava lendo essa passagem que teve uma palavra aqui que me chamou a atenção. Quando ela fala que o marido dela morreu, e ela fala para Eliseu: Você sabe que ele temia ao Senhor. Louvado seja Deus. Aquele homem, esposo dela que tinha morrido, era um servo temente a Deus. Daí eu peguei alguns versículos de Provérbios, onde fala sobre temer a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, se você quer ter conhecimento verdadeiro, então tenha temor a Deus, que é o princípio de todas as coisas. Provérbios 2,5 fala: Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 8,13 fala: O temor do Senhor é odiar o mal. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, ele odeia o mal, as coisas erradas, aquilo que não agrada a Deus. Ele tem ódio, né? Quando ele é convidado, vamos fazer algo de errado ali. Não, esse temor que eu tenho do meu Deus não deixa, ou talvez até sozinho mesmo, né? A circunstância lhe permite fazer algo, né? E ali no seu intelecto, opa, isso não é meu, isso eu não posso fazer. Até foi falado quarta-feira aqui, né, no estudo da palavra. Ou seja, temer a Deus é um mistério, irmãos, que nós todos temos que fazer isso. Ter o temor a Deus. Provérbios 8,13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio, né, assim diz o Senhor. Ou seja, então nós que tememos a Deus temos que odiar o mal. Né? Às vezes a gente fica satisfeito quando acontece algo com alguém. Por mais que as pessoas até às vezes fez algo contra nós, né, mas Deus, Ele tenta mostrar para nós diferente. Né? Já viu aquele ditado popular, né? Vamos pagar o mal com o bem. Né? Nessa hora Deus, Ele olha para dentro de nós, né? Ele quer ver qual vai ser a nossa reação diante dessas circunstâncias.
A soberba, né? Deus também. E o tanto que é ruim, irmão, ficar perto de alguém soberbo, né? Os irmãos já passou por situações, né? A pessoa soberba é aquela que ela está num alto nível, num patamar que não ouve ninguém, se declara dono da razão, né? Acha que tudo ela pode fazer, né? Não tem consequência, ela é guiada por si mesma, né? Como diz a Bíblia, aí é aquele que confia na força do seu próprio braço. Então, a soberba, Deus, Ele odia, Ele não gosta. A arrogância, o mau caminho, a boca perversa. A boca perversa é aquele que, toda hora que você chega, só sai coisa ruim daquela boca. Não tem nada de bom. E às vezes no trabalho a gente está ali, e a Bíblia diz que aquilo, o coração está cheio, a boca ela coloca para fora. Né? E no dia a dia nós contemplamos, né? E nós temos que guardar nossa mente, nossos ouvidos, para isso não nos trazer mal, não deixar a gente ser influenciado, porque é a mesma coisa do ditado popular, né? Até as mães costumavam, fica andando com as companhias ruins não, porque elas podem te influenciar, e é verdade, irmãos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez seu pai, sua mãe, né, investiu na sua vida com uma boa educação, né, te ensinou o caminho, né, os princípios, né, e de repente, por falta de vigilância ou pelas más conversações, eu mesmo, irmão, sempre assim, na adolescência, nunca tinha colocado um cigarro na boca. Né, certo dia nós estávamos numa rodinha de amigo. A gente fazia uso de bebida na época, mas Deus nos libertou, pela graça e misericórdia dele. E todo mundo ali acendeu o cigarro e falava, vai. Não quero isso não. Vai. Pensar que não, estava lá com a chupeta do cão na boca. Ou seja, as más companhias. Né? Aquele dia fui influenciado. Né? Eu estava fazendo errado, estava ali tomando, né, bebida alcoólica, prejudicando a minha saúde. Mas na época a gente não servia a Deus, mas tinha conhecimento, né, do caminho do Senhor. Mas as companhias ali, irmãos, influenciaram. Né? Nós podemos ver hoje que tudo aquilo que é bom, na cabeça deles, né, nós somos quadrados, nós não sabemos aproveitar. Então nessa parte nós temos que vigiar. Louvado seja Deus. Provérbios 9:10, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 14:27, o temor do Senhor é a fonte da vida, fonte de vida, para desviar dos laços de morte. Ou seja, o mal está aí fazendo o papel dele, né? E o mal ele não vai materializar, né? Como diz aqueles desenhos que a gente vê, o inimigo de nossas almas, né? Com chifrinho, com aquele espeto. Não. A Bíblia diz que ele vem com um sapatinho de algodão, uma boa fisionomia, né, tentando tirar a mente, né, tentando arrebatar, né, porque o inimigo, irmãos, né, para todos nós, jovens, adolescentes, né, irmãos, irmãs, a todo momento ele tenta tirar o nosso foco da presença de Deus. Ele não quer te ver você com a vida abençoada, ele não quer ver você temendo a Deus. Né, porque o temor a Deus é o princípio, né, de todas as coisas. É conforme nós falou, você acha que você está sozinho no seu celular lá, aí de repente vai lá na mente, nossa, por que você não dá uma olhadinha naquilo ali? É tão bom. Na hora que você fala, não vou mexer com isso não, você acha que o inimigo aí fica satisfeito? Não fez, perdeu mais uma, e você ganhou, né, para a glória de Deus. E é isso para todas as pequenas coisinhas, irmãos, nós fomos ver, foi que derrubou homens, né, pessoas. Né, nós vemos hoje muitas pessoas afastadas dos caminhos de Deus, pessoas que às vezes serviram ao Senhor, pessoas que têm profissões, né, por pequenas coisas assim, que o mal ele entra através das pequenininhas coisas. Né. Ninguém começou a beber do dia para a noite, ninguém começou a fumar do dia para a noite, começou a usar droga do dia para a noite. Teve um princípio, um pouquinho aqui, não experimenta isso, pensou tal. Pensou que não, já estava na imundícia, né? Que a Bíblia chama a imundícia do pecado, né? O lamaçal. Ou seja, já não consegue mais sair.
A gente às vezes conversa com as pessoas, muitos têm vontade de retornar, porque lembra quanto era gostoso. É que nem o filho pródigo, né? A Bíblia diz que ele tinha tudo na casa do pai dele. Né? E certo dia, resolveu ir até o pai, pediu ali a herança. Nem era o momento, porque a herança tinha que ser repartida após a morte do pai. Né? E o primogênito ali, o que nasceu primeiro, tinha direito à parte maior. Ele não respeitou, ele ofendeu o pai dele, ele não guardou os princípios. E o pai dele, né, talvez ele tentou aconselhar, ele não quis ouvir, e quis viver uma vida de aventura lá fora. A Bíblia diz que o pai foi, ele entregou a parte que era cabida a ele. Ele foi, farriou, aproveitou bastante no linguajar do mundo. Mas, eu vi que é ditado que fala, tudo que é bom dura pouco. Né? Aquilo que alegrava a alma, assim, o corpo, né? A alma dele naquele momento, chegou um momento que acabou. Acabando-se o dinheiro, acabou-se os amigos, e chegou o momento que ele caiu em si e falou, opa, agora eu preciso procurar alguma coisa para me fazer. Pedia emprego no lugar, não tinha, pedia no outro, não tinha. A única solução que ele teve foi cuidar de porcos. Imagina uma pessoa, né, judeu, não tinha contato com os porcos. Né, seria uma ofensa, mas ele, devido não ter outra opção, ele foi ali cuidar, né, daquele porco. Enquanto ele estava ali alimentando, ele estava passando até fome. Imagina, a pessoa tinha tudo, tinha um carinho do pai, tinha um cuidado, tinha casa. Né, às vezes até tinha as pessoas sob a liderança dele ali, mas ele quis experimentar algo diferente lá fora. Perdeu tudo, chegou, ele viu os porcos comendo aquelas bolotas, e ele foi, ó, não pode pegar, não, isso aqui é dos animais. Aí estava ali, cuidava, aquela fome, aquela dificuldade. Aí teve um momento, mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Como se tivesse abrido os olhos. Já viu, às vezes você está sonhando, aquele sonho ruim, uma hora que você acorda, nossa, era só um sonho. Mas na vida dele não era um sonho, era algo real que tinha acontecido, mas de repente ele despertou. O que aconteceu comigo? O que eu fiz da minha vida? Onde foi que eu entrei? Quantas pessoas eu decepcionei nessa trajetória, nessa caminhada? Né, tinha o irmão, tinha o pai, e talvez outras pessoas também que estavam ali junto com ele, ficaram tristes e decepcionados porque ele infringiu os princípios. Ele quis adiantar aquilo que não era o momento dele pegar ainda, que era a sua herança. Né, e viveu aquela vida. Mas ele caiu, veio na mente, ó, eu vou voltar para o meu pai. Vou chegar lá, vou pedir perdão para ele. Porque na casa do meu pai, até os empregados lá, até os que têm um serviço, como se diz, mais ruim, tem comida, tem roupa, tem moradia, é bem cuidado, eu aqui padecendo, cuidando de porcos. Né? Passando fome, não tem nada para comer, e ele foi. Bateu nele o que? O arrependimento. Porque, irmãos, nós aprendemos as coisas boas. O ensino do pai, o ensino da mãe, o ensino da palavra de Deus, está tudo guardado aqui. Aí tem hora que às vezes a gente quer camuflar, fala, não, eu vou tampar, vou fingir que eu não conheço isso, vou experimentar aquilo. Mas para ele foi ruim. Mas ele voltou, irmãos. Eu creio, para você, o que é o amor de um pai? A palavra de Deus diz que aquele pai, provavelmente todo dia orava a Deus. Todo dia clamava, oh, Deus, tem misericórdia daquele filho meu. Né? Eu sei que ele errou, fez tudo, mas guarda ele. Eu sei que ele vai cair em si um dia. E ele caiu, foi. E o pai, irmão, ao longe ele avistou o pai, a palavra de Deus diz. E o pai viu ele, né? E a hora que ele chegou, abraçou ele, gostoso, pediu o empregado, ó, vai lá, busca vestes, sandálias, ó, o anel, pega lá. E vamos fazer uma festa, vamos alegrar, porque esse filho meu estava morto. Ou seja, é isso aí que o inimigo quer, irmão, tirar nossa dignidade. Queria com que a gente não fique temendo a Deus mais. Aí aquele pai recebeu. Matou ali, irmãos, um animal que era de costume matar sempre a novilha.
Uma novilha bem criada, que era só em época de festa de alguém importante. O boi cevado. Quando vinha alguém bem importante ali, opa, esse boi cevado, nós vamos matar ele aqui, para nós alegrar. Era como se, chegasse alguém, estou tão satisfeito que você voltou novamente, vamos alegrar junto aqui. E é interessante, irmãos, todos alegravam ali, e de repente chegou o irmão. E viu, né, aquele povo, todo mundo se alegrando, falou, mas o que está acontecendo aqui? Aí alguém falou, seu irmão retornou. É possível, o que é? Depois de tudo que ele fez com o papai, né, gastou tudo, e ele foi indagar o pai. Ué, pai, que isso? Eu estou servindo o senhor há tanto tempo, o senhor nunca matou nada, né? Nunca chamou meus amigos para vir aqui, para nós fazer uma festa, para alegrar junto. E agora esse filho que deu trabalho para o senhor está aí dando a festa novamente, alegrando, recebendo ele de novo dentro de casa. Ou seja, irmão, aquele homem era um homem cheio do temor de Deus, aquele pai. Aquele pai, ele podia, acabou, amaldiçoar aquele jovem. Mas o pai, irmão, aquele homem simbolizava o amor do Senhor Jesus por nós, o amor de Deus que enviou Jesus para nos salvar. Aleluia. E aquele jovem, aquele irmão, ele ficou indagando. E o pai falou, meu filho, vem cá alegrar também. Esse irmão aí estava morto, mas hoje ele reviveu. Estava perdido, mas ele foi achado. Aleluias. E assim era nós, irmãos, antes de conhecer a Deus. Estávamos perdidos no pecado, tantas coisas ruins. O Senhor foi, estendeu a mão, nos chamou novamente, abriu nossa visão, nosso intelecto, trabalhou aqui dentro de nós. Eu tenho certeza que se nós fosse olhar com a visão que nós tínhamos antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, jamais estaríamos aqui hoje. Quantas pessoas às vezes nos chegou, nos chamou, vamos. E é interessante, irmão, falando sobre esse princípio do temor a Deus, desde criança, o meu pai me ensinou, você não mente não, fala a verdade, independente da consequência. Meu pai era porteiro da igreja ali no Santa Maria, né, e na adolescência, por volta de uns 15, 16 anos, meus colegas subiam e eu rodeava atrás do pasto lá para encontrar com eles de cima, porque meu pai ficava na porta, vamos entrar hoje. Eu não queria falar para ele amanhã eu vou, que eu não ia mesmo. Né? Eu falei, um dia eu vou, pai. Não, mas vamos, promete, não, pai. Um dia eu vou. Aí porque foi deixando tão assim, eu falei, não, vou cortar a volta aqui, que eu não quero mentir para ele, né? Ou seja, e assim é Deus, irmão. Né? Deus sabe de nós, né? Deus conhece a nossa vida. Aquele temor que nós tínhamos, né, de não querer mentir, imagina Deus para nós, olho olhando, né, fala assim, nossa, eu me alegro muito com meu filho, com minha filha, né, é lógico, nós somos humanos, erramos, mas aquilo que nós podemos melhorar a cada dia, nós vamos esforçar para melhorar, né, enquanto nós estivermos nessa terra aqui, estamos sujeitos a tudo, mas a graça, a misericórdia de Deus, ela é estendida para o teu povo, louvado seja Deus. Aquele jovem irmão, o irmão dele tinha que se alegrar, mas ele não quis. É interessante, então, uma pessoa no trabalho que eu converso, ele é católico roxo mesmo. E ele indaga essa parábola aí que ele não aceita de jeito nenhum. Fala, o amor de Deus é isso aí. É pegar aquele que errou, que fez tudo quanto é coisa lá, e dar nele um banho novamente e regressar ele à casa do Pai. Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, o amor de Jesus é maravilhoso pelas nossas vidas. E o Eliseu, nessa passagem, quando aquela mulher foi indagar ele, meu marido, ele era servo do Senhor, aí na casa dos profetas, morreu, ou seja, acabou a providência aqui dentro de casa agora. A nossa reserva que nós tínhamos, paguei o que eu podia, agora acabou tudo. E naquela época, irmãos, tinha-se o costume, né, assim, quem tinha filhos, se tivesse dívida, o credor podia vir e falar, cadê o dinheiro? Não tem, então estou levando seus filhos embora, vai ser escravo lá na minha casa.
Vai trabalhar para plantar lá nas terras. E aquela mulher preocupou. Ela falou, mas meu marido era servo de Deus, ajudava ali junto com o profeta. Tem que haver uma esperança para mim, tem que haver uma solução. Aí o Eliseu foi e ouviu ela e provavelmente que a mulher também, irmãos, ela tinha um testemunho do marido dentro da casa dela. Porque a hora que ela fala, meu servo, meu marido, temia ao Senhor. Ou seja, aquele marido, ele era um servo de Deus. Ele mostrava que verdadeiramente ele temia a Deus, influenciando tanto a mulher como os filhos dentro da casa dele. Louvado seja Deus. Aí ela foi, o Eliseu ouviu. Falou, mulher, mas está ruim a situação assim? Tem mais nada? E ela com medo, imagina. E eu creio que ela sabia que ia acontecer alguma coisa. Ela falou, meu marido estava aqui dentro, sempre foi provedor, nunca nos faltou nada. E o Deus, que é o Deus na vida dele, né, vai usar um meio para continuar me abençoando. Que a palavra diz, irmão, que através de nós até nossas gerações são abençoadas. Quantas coisas que alguém plantou lá atrás, hoje está frutificando na vida de alguém. Uma oração, né? Tantas coisas que nós colhemos. Foi através da vida de oração de alguém que Deus tem abençoado. Aí o Eliseu falou, mulher, então o que você tem? Está servo, não tem nada, senão um botija com um pouco de azeite. Opa, então tem alguma coisa ainda aí, mulher. Vamos fazer o seguinte, então. Você vai sair daqui, vai pedir. Eu acho que foi até um teste. Você quer ser abençoado, então você... Vamos ver então como é que está a sua convivência com seus vizinhos, então. Vai lá, pede seus vizinhos, vasilhas vazias. Pede pouco não, pede muito. Ou seja, ele queria que a bênção ali fosse grande. Louvado seja Deus. E ela foi, bateu na porta da Maria. Ô, dona Maria, estou precisando de uma vasilha, me empresta? Presto. Sou João, me presta? Presta. E foi. Conseguiu ali muitas vasilhas. Louvado seja Deus. E ele falou, ó, aí você vai, entra lá na sua casa, fecha a porta e pega a vasilha e começa a encher. Vai enchendo. E assim fez ela, irmãos. Enchia um vaso, olhava dentro da vasilha, mas mistério, né? Não acabava. Enchia outro e foi se enchendo. E ela empolgou, né? Que nós lemos ali, ô menino, traz mais vaso aqui. Ó, mãe, acabou. Louvado seja a bênção de Deus, é maravilhosa, né, irmãos? Ela falou, vamos comunicar o profeta lá aqui. Está tudo cheio agora, graças a Deus. Tem abundância aqui dentro da casa, que a presença de Deus, a alegria entrou nessa casa, aleluias. Louvado seja Deus. E aquela mulher, irmãos, comunicou o profeta e falou, ó, então fala o seguinte, vai, paga suas dívidas, você tem que fazer, faz. Você e teus filhos vivem do resto. A palavra viver aqui dá um sentido assim, ó, ixi, vai ter para cuidar para muito tempo. Não vai ter dificuldade, não. Quando vocês precisar, vai ter provimento aqui dentro. Louvado seja Deus. E aquela mulher, irmão, não teve seus filhos retirados porque a presença de Deus entrou naquele lugar. Aquele temor, aquela confiança, entrou na vida daquele povo. Louvado seja Deus. Provérbios 19, 23, ele fala que o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O que eu entendo aqui? Se nós andarmos no temor do Senhor, irmão, nós vamos ter alegria na nossa vida. Eu creio, eu obedeço a meu Deus, né, mesmo estando ausente de todo mundo. Porque o temor não é no sentido aqui, irmãos, é como se eu deixasse alguém dentro de casa, falou, ó, tem tanta coisa aqui que você não pode nem relar e nem mexer. E aquela pessoa, na naturalidade dela, tudo normal. E é assim também, tudo normal diante de Deus, não é aquele medo. Eu lembro quando nós era criança, né, eu e meu primo, nós chegava na casa dos outros, ficava na janela assistindo televisão. Acabava o desenho, nossa, daí pecou e agora?
Nossa, nós pecou e agora? Era medo, não era temor. Era o medo de algo que eles nos assustavam. Que é a mesma coisa, né? Falar, ó, você tem que, vai para a igreja, não sai para o inferno. Não é, a pessoa tem que conhecer Deus, começar a temer a esse Deus. E aí que Ele é um Deus amoroso, um Deus que quer salvar ela, se ela estiver disposta. Se ela renunciar ao pecado, se ela aceitar Jesus na vida dela. Porque tem muitas pessoas, irmãos, a gente até conhece, que são pessoas muito boas, pessoas andam em dia com a sua vida financeira, com a sua vida de casado, pessoas que dão, assim, fisicamente, dão testemunho diante da sociedade. Mas são pessoas que ainda não entregou a vida para Jesus. E elas vão viver bem aqui, porque aprendeu o princípio de ser uma pessoa digna, de ser um cidadão. Né? Mas nós aprendemos também, assim, que já tem um pinguinho da semente ali dentro. Mas o que necessita? Aceitar Jesus. Porque senão tudo fica aqui nessa terra. E aquele que vai morar nas moradas celestiais, somente aquele que aceitar Jesus na vida dele, vai ter o direito de entrar pelas portas. Porque às vezes no dia a dia a gente conversa com pessoas e ouve, nossa, eu sou uma pessoa tão bondosa, tão carinhosa, faz parte. Mas não é só isso não. A Bíblia fala que a fé sem as obras é mortas e as obras sem fé também. As duas têm que andar juntas. Mas o principal é a fé no Salvador, que é o Senhor Jesus. Se ninguém aceitar Jesus, irmão, não consegue entrar. Né? A porta ela é estreita. Né? E a Bíblia diz que larga a porta que conduz, né, a condenação, a perdição eterna. E muitos são que estão entrando por ela. Nós estamos vendo no dia de hoje. As pessoas, eu não preciso frequentar a igreja não, porque eu sou bom demais. Se auto-justifica, né? Mas é só o sangue de Jesus que nos justifica de todo pecado. Louvado seja Deus. E é isso, irmão, nós temos que continuar, né, louvando a Deus, servindo ao Senhor. Marque aqui, eu fui lendo e fui escrevendo, digitando no computador. O temor do Senhor leva uma vida de adoração. Aquele que teme a Deus, ele tem alegria de adorar o Senhor, que tem temor na vida dele. Né? Já viu aquele crente carrancudo? Você chega perto dele, bravo, né? Tudo quanto é você tenta beirar um pouquinho, não vai. Né? Você não tem lado, não tem... Né? Complicado. Mas ele tem que ser um crente, né, que adora a Deus com a sua vida, que adora a Deus na sua maneira de viver, né, que transborda a alegria do Senhor. Ou seja, nós até aprendemos aqui no ensino também, tem a obediência na vida dele. Aprendemos aqui a obediência, primeiramente a Deus, a obediência àqueles que estão na condição de superiores a eles, tanto no trabalho, né? Que eu imagino assim, já aconteceu comigo. Fui na delegacia de trânsito lá em São Sebastião do Paraíso, de boné, nem sabia que não podia entrar. Então, de repente chegou o guarda e chegou bravo, né? Pisando, vamos acontecendo, mas você não sabe, pô. Não sabia. Eu tirei o boné, cabelo tudo bagunçado, mas fiquei, boné na mão, naquele recinto ali, eu não podia estar de boné. Entendendo? Mas me falou, nossa, me perdoa, não sabia. Beleza. E a mesma coisa, assim, nós obedecíamos ali, aquela autoridade. Nós vai no fórum, exemplo, né? Não pode entrar de bermuda. Né? Chega lá, pode entrar não. Ou seja, nós obedecemos as autoridades terrenas constituídas. Imagina o nosso Deus, irmãos, né, que nos fez. A palavra diz que mais semelhança Deus assim nos fez. Nós temos que honrar esse Deus. Né? E a maneira de honrar é a nossa maneira de viver, sermos gratos a Ele, recusar as ofertas, os manjares do inimigo de nossas almas. Porque vem, irmãos, a todo momento. Vem de modo financeiro, vem de modo físico, vem de modo, tudo quanto é coisa. É nessas horas que Deus vai ver, vamos ver se meu temor está no coração dele mesmo.
Vamos ver se meu temor está na mente dele, na mente dela. Louvado seja Deus. Então nós temos, irmãos, porque tem momentos, nós para ver essa pessoa ali, só, e até a oportunidade, fala, nossa, isso aqui vai mudar a minha vida. Pode mudar materialmente, por um momento, alguns anos, mas a hora que chegar o momento do encontro com Deus, que está acontecendo muito no mundo hoje, né? Pega, rouba milhões, bilhões, acha que está tudo por aqui, né? Coisas de pessoas que às vezes são até homicidas, né? Porque está tirando dinheiro para alguém fazer uma cirurgia, uma moradia. Isso não fica barato diante de Deus. Ou seja, a pessoa tem que ter convicção, né? Que de tudo Deus vai prestar, vai pedir conta. Louvado seja Deus. Obediência, amor, justiça é um princípio fundamental para a vida espiritual e para a busca da sabedoria divina. Então que é bom, irmãos, a gente pedir a Deus sabedoria divina. Já viu aquela situação que você não acha? Isso aqui eu não estou vendo lado mais. Já pensei isso, pensei aquilo, pensei, mas não estou vendo saída. Imagina, como é que faz? Não tem, não está aparecendo. Aí vai buscar de Deus. Aí Deus dá a saída. Né? Às vezes o negócio foi lá no fundo do poço. Tem só um raminho fininho, segurando. Agora acabou mesmo. Aí você coloca na mão de Deus, Deus vai lá, entra com a providência. Dá a sabedoria, dá a orientação, dá a estratégia, você faz e o nome dele é glorificado. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria do Pai para a nossa vida. Glória a Jesus, aleluia. O temor humano pode envolver o medo de perigo. Ou seja, tem gente que tem medo, irmão, de Deus. Mas Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nem nós temos confiança que não. Mas é diferente, é muito mais. Você saber, nossa, eu posso confiar tanto em Deus. Olha, não é aquele medo, fala, você tem que nem nós comentamos, se você não crer, vai acontecer isso, isso, isso. Não, eu estou seguro, a palavra dele me ensinou, me orientou. Nossa, eu saí para fazer entrega nas roças de gás, de noite, nos lugares escuros, sabe? Onde eu passando assim, eu vi um carro sem as rodas, falei, nossa Deus, vai roubar eu aqui também agora. Aí eu comecei assim, meu Deus, tem misericórdia, comecei a cantar, louvar a Deus. Olha, que é a presença gostosa, que é a segurança que você sente. Sabe, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, irmão. Louvado seja Deus. Às vezes a circunstância, ela vem querendo nos colocar medo. Né, e de repente você sente. É que nem os discípulos, né? Estavam com Jesus ali no barco, veio a tempestade, começou a chacoalhar, Jesus ali dormindo, tranquilo. Né, e todo mundo, agora vai morrer todo mundo aqui. Até Jesus vai embora com nós, certo? Pensou, né? Vamos acordar ele, quem sabe ele não. Jesus, o senhor não está preocupado não? Está vendo o que está acontecendo aqui não? Povinho de pouca fé. Ou seja, andava com Jesus, via os milagres de Jesus, mas no momento da dificuldade veio o medo. E o medo às vezes nos tira, né? Não deixa a gente experimentar a nossa fé com Deus. Aí Jesus foi e repreendeu ali aquele vento, né, e houve ali a calmaria, acabou ali que a tempestade, e veio a admiração. Quem é? Aí você estava junto com Jesus, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Estava com Jesus, irmãos. Ou seja, às vezes Jesus está com nós e a gente se preocupa tanto, com tanta coisa, né? Tenta tirar o nosso foco e nós não vemos que Ele está do lado. Ele está cuidando, que Ele está dando a estratégia. Nós possamos, né, continuar crendo, não por medo, mas com aquele temor, aquela segurança, porque quando você tem medo, né, é uma coisa, você tem medo do seu chefe, de repente você está tranquilo, que aí chega lá, você está tudo por dentro, às vezes está fazendo tudo certinho, mas por dentro, para quê?
né? Uma vez está fazendo tudo certinho, aproximou perto e o negócio começa a dar errado. Mas não, Deus, Ele é esse temor de confiança. É esse temor que Ele pode falar, ó, esse meu filho aí, né, eu tenho alegria de estar cuidando da vida dele. Louvado seja Deus. Não que nós estamos isentos, irmão, de errar, não. Quando nós estiver nessa terra aqui, mas o Davi, ele pedia, né, ele orava para Deus perdoar ele, até os pecados, né, que cometeu inconsciente. Mas aqui que nós aprendemos também, né? Uma vez você foi, agora é de novo, aí já é consciente. Mas aquilo inconsciente, não. Deus, Ele... Porque hoje até um colega lá estava conversando, então estava falando da parábola do rico e Lázaro. Aí contou a história de um cidadão aí que levou uma vida dissoluta, e era participante da religião aí, casais, tudo, né? Mas andava, pulava a cerca, fazia tanta coisa. E um dia ele falou, mas você faz tanta coisa assim, você não tem medo não de ir para o outro lado? Porque você mesmo fala que existe o outro lado, o inferno e tal. Não, mas é só pedir perdão no último momento. Peço perdão, está tudo resolvido. Será que é assim? Eu falei, eu contei a parada do rico e Lázaro lá, sabe? O rico teve muita oportunidade, né? Provavelmente tentaram evangelizar ele muitas vezes, ele não quis. E teve o Lázaro, que viveu uma vida difícil, mas aceitou Jesus, né? E foi usufruir da paz, do gozo, ali junto com o pai Abraão, conforme diz a parábola. Mas aquele homem lá no lugar de tormenta ali, ele quis avisar a família. Né? Mandar alguém avisar ele lá, o pai Abraão. Por quê? Ele sabia, irmãos, porque quando... ele sabia, meus irmãos tudo igualzinho, eu daqui a pouquinho, nós estamos fazendo companhia junto aqui. Está tudo aqui comigo. Por quê? Porque sabia o grau da arrogância, nunca deu a liberdade para experimentar a alegria de Deus na vida dele verdadeira. Por quê? Porque confiava na força do braço, o meu dinheiro é que manda. Né? Muitas vezes aqui até vai até onde Deus permitir, vai passar a vida. O dinheiro é bom, todo mundo precisa dele, eu preciso, você precisa, tudo, mas nós não podemos deixar ele ser o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele garantiu a salvação para Lázaro. E aquele rico queria fazer missão lá no inferno ali, no tormento, teve jeito não. Para Abraão, lá tem uns profetas, tem a palavra. Não, mas se alguém dos mortos voltar lá, não dando ouvido nem para quem está lá, vai ouvir os mortos? Vai ouvir não. Ou seja, ali ele, engraçado que gostava até de mandar, né? E o Lázaro lá quietinho, gozando da alegria, né? Manda o Lázaro e moer a pontinha do dedo, vem aqui pôr na minha língua, vai para você ver, até lá achando. Opa, aqui é diferente. Lá você teve a sua oportunidade lá. Podia até ter feito muito bem para o Lázaro e outras pessoas, mas você escolheu a outra parte. Você não quis. Agora Lázaro não, que viveu a vida sofrida lá, mas hoje ele tem paz, tem alegria aqui. E aquele homem, irmãos, lá ele arrependeu, né? Mas nós vemos hoje que as pessoas têm que se arrepender aqui na terra. É que nem esse homem falar, eu arrependo no último momento. E realmente, morreu de uma morte triste. Aí é ele com Deus. Nós até visitamos, oramos, falamos do amor de Deus, e até ele com o Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, né, para o pecador. Mas assim, o negócio de você ficar fazendo a vida, achar que pode fazer o que for, é meio complicado. Né? Que a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o que é certo, e não faz, comete pecado. Ou seja, tanto nós, né, adultos, jovens, então nós possamos pesar nossas consequências. Mas isso aqui vai agradar a Deus? Que eu vou fazer? Se Deus estivesse aqui do lado agora, será que Ele ia continuar vendo tudo isso aqui? Isso aqui vai trazer paz para mim depois? Isso aqui vai alegrar minha alma, meu espírito, meu coração? E depois disso aqui, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Será que eu vou clamar, Deus vai me ouvir? Complicado. É que Deus venha estar, cuidando, nós possamos abrir mesmo, né, a nossa vida
para Deus, nosso coração, continuar alimentando da palavra dele. Porque se nós continuar firme, irmãos, nós sabemos o que é que nos aguarda do outro lado, que é a presença do Senhor. Né? Então, o pastor costuma pregar muito aqui que o céu é tomado à força. Né? Tem que empregar a força mesmo. Né? Porque, né, assim, a gente ouve como se fosse uma facilidade hoje, mas né, não, é renúncias. É que nem assim, a gente vê pessoas, né, até hoje estava vendo hoje, assim, que tem gente que às vezes costuma, vamos falar, vou programar minha vida aqui para daqui 20 anos eu estar tranquilo, né? Ter as casas de aluguel, outras coisas. De repente a gente fala lá, pobre não, pobre é todo final de semana, todo sábado aí quer ir carne. Né? Ou seja, assim, a carne é boa, nesse outro negócio não, um suco, né? Mas assim, a gente tem que preparar, né? Não ficar agarrado nisso não, primeiramente as coisas de Deus, mas se tiver condição, estuda, né? Mas guardando o princípio de Deus, né? Não se apegando não, porque o apóstolo Paulo fala, se nós ficar esperando somente nessa terra, que a gente está perdendo tempo. Né? Existe uma morada eterna para nós, que Deus preparou. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus.